Olá, tudo bem? Eu sou Isis Guimarães, eu sou membro do OARIA, Grupo de Artes Integradas Performativas de Pesquisa, que tem sede em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Minha formação, ela perpassa as áreas da história, do teatro e da psicologia, e nesse espaço-tempo que a gente vai compartilhar agora, eu vou realizar uma breve oficina sobre os processos de concepção, escrita e realização de projetos de arte e cultura. Espero que vocês fiquem bem à vontade para estar acompanhando, né, as informações que vão ser compartilhadas, bem como as sugestões que eu vou fazer e as possibilidades de troca que eu vou estar abrindo aqui ao longo dessa oficina. É importante que vocês saibam que os editais são chamamentos públicos e que, em muitos casos, destinados à pessoa física, de modo que os próprios grupos, artistas e agentes culturais independentes podem pleitear recursos para os seus trabalhos e propostas, né? E meu objetivo com esse espaço é estimular e contribuir para que mais artistas e mais agentes da cultura popular tenham acesso a informações sobre o sentido, a necessidade e a viabilidade desses mecanismos de apoio e financiamento à produção cultural no Brasil. É importante que a gente saiba que existem órgãos públicos e privados que têm a missão específica de promover o desenvolvimento das artes e das manifestações culturais. E eles fazem isso por meio do incentivo a ações de produção, pesquisa, formação, gestão, intercâmbio e difusão cultural. E uma das principais estratégias aplicadas por essas instituições é a seleção pública de projetos através de editais de fomento à cultura, né? Contudo, para acessar esses recursos, nós temos que elaborar um projeto. E esse projeto tem algumas especificidades que algumas pessoas acham mais complicadas do que outras, né? Inclusive, eu quero lembrar que, embora os editais tenham sido pensados para ser uma forma democrática de distribuição dos recursos públicos, as desigualdades que existem no país refletem também nas dificuldades que os pequenos grupos, os artistas do interior e os agentes da cultura popular têm para acessar esses recursos. Afinal, a participação nessas seleções exige o acesso a um conjunto de procedimentos e informações, bem como um trabalho de leitura e escrita, que é diferente do labor artístico propriamente dito, né? Uma coisa é o fazer artístico e cultural de cada gente, a outra é traduzir isso numa escrita de um projeto, né? São coisas distintas, são linguagens distintas, e que muitas vezes exigem habilidades que muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de desenvolver. Outra barreira que eu percebi em alguns agentes culturais, na conquista de recursos para o seu fazer artístico, é que, ainda que estes realizem um trabalho significativo para as suas comunidades, muitos se sentem constrangidos em pleitear os recursos públicos que apoiam suas ações. Daí que eu sinto ser importante lembrar que a cultura é uma dimensão fundamental da vida humana. A arte está presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos e é tão antiga quanto o ser humano. Nós somos seres culturais e temos a necessidade de experiências culturais diversas. É por meio delas que ampliamos a nossa compreensão de mundo e as possibilidades que a gente tem de transformá-lo. O investimento em arte é investimento em qualidade de vida, em desenvolvimento social e humano. E, por isso, é um campo importante para todas as sociedades. Conseguir apoio para as suas ações é fundamental para os artistas, para que eles possam dar continuidade aos seus trabalhos. Daí que eu vou falar um pouco sobre o nome dessa oficina, né? Quem tem medo de editais? Eu. Brincadeira, gente. Na verdade, eu sinto dizer, né, que a percepção que a gente tem que ter não é do medo, mas do cuidado. Cuidado com as etapas, cuidado com os detalhes. São instâncias sérias, né?
trata-se normalmente de dinheiro público, mas o que a gente carece não é ter medo, é ter cuidado. O cuidado de propor algo que nós podemos realizar e de realizar o que nos propomos, bem como manter diálogo com as instituições financiadoras, né? Registrar e realizar as ações do projeto e depois prestar conta dessas ações. Pode parecer complicado no início, mas é como eu disse, não carece medo, basta ser cuidadoso. E assim podemos trabalhar para fazer os nossos sonhos criativos dialogarem com as possibilidades de cada edital. A partir de agora, a gente vou apresentar para vocês, assim, um pouco das etapas, né, envolvidas nesse processo de transformar um desejo criativo numa proposta escrita para submeter a um edital cultural, tá? E, como eu disse, fiquem à vontade, se quiserem pausar o vídeo, fazer anotações, assistir mais de uma vez, encaminhar para outras pessoas que também atuam na área. Eu acredito, né, que essa oficina ela é interessante tanto para pessoas que estão se iniciando na escrita de projetos ou que ainda nem iniciaram e têm esse desejo, bem como para as pessoas que já são muito experientes, muito experimentadas nessa área. Eu tenho certeza que aqui também vão ter algumas dicas e algumas sugestões que podem ampliar a percepção dessas pessoas em relação a alguns pontos que talvez elas não tenham dado tanta atenção. Ao mesmo passo em que está aqui aberto, né, no campo dos comentários, para vocês deixarem sugestões, dúvidas, compartilhar outras informações, enfim, propor trocas e compartilhamentos. Estou bem aberta a isso e, assim que possível, eu vou responder todo mundo, beleza? Agora, vamos que vamos. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para ficar mais nítida, né, as questões que eu pretendo apresentar. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Foi. Então, vamos lá, né? Quem tem medo de editais? Vamos para frente. Primeira coisa, gente, o primeiro passo é o sonho. A primeira questão que a gente tem que ter em mente, né, se a gente pretende se colocar nessa caminhada, é pensar o que eu quero realizar, né? Primeiro, você tem que entender, saber o que você quer fazer. Será que é a montagem de um espetáculo? A circulação de um show? Quero realizar oficinas para a comunidade? Ou quero convidar um especialista para dar oficinas? Ou, de repente, eu quero fazer a manutenção dos equipamentos de um grupo? Uma pesquisa? Organizar um acervo? Primeiro, é importante você saber o que você quer fazer. Depois disso, né, depois de você ter essa clareza sobre o seu sonho, sobre o seu desejo, você começa a fazer um levantamento do que você vai precisar. E essas necessidades vão variar a depender do sonho, a depender da região, a depender do sonhador, né, do agente cultural que está idealizando isso. Mas é importante você fazer um levantamento de tudo, assim, das coisas mais simples, tipo um lápis, as coisas mais complexas que possam estar envolvidas na feitura do seu desejo criativo, né? Desse projeto, dessa vontade que você está aí projetando, organizando, tá? Então, é muito importante enumerar todas as etapas. E, para fazer isso, eu sugiro que vocês façam um toró de ideias, né? Não é um brainstorm, não. Acabou essa... Não vamos usar esse estrangeirismo aqui, não. A gente faz um toró de ideias mesmo, fazendo um levantamento de tudo que a gente identifica como vai ser necessário e tenha isso em mãos, tá? O seu sonho criativo e as necessidades para realizá-lo. O segundo ponto, né, é encarar o edital propriamente dito, né? E aqui não tem muito assim para onde correr, não, gente. A gente tem que ler, ler,
ler e reler o edital, de preferência mais de uma, mais de duas, mais de 3 vezes, para que a gente possa acessar ali as informações do que ele pede, o que ele propõe, o que ele possibilita, o que esse edital vai estar avaliando, quais as ações que ele pretende apoiar, e isso a gente só tem acesso através da leitura do edital. Nesse sentido, as pessoas que têm dificuldade, de um modo geral, em ler, é importante buscar parcerias, né? De repente, você pode fazer uma parceria com um professor, com estudantes, ou com pessoas que tenham mais familiaridade com essa relação, né? Da leitura e da escrita. Essas parcerias, elas tendem a ser muito benéficas, né? Quando realizadas com diálogo e quando as pessoas têm caminham juntas, né? Com interesse criativo compartilhado. Então, é isso, tem que ler o edital. E aí, sabendo disso, né? Sabendo o que o edital pede, propõe, possibilita, você vai ter a possibilidade de articular aquilo que você deseja realizar e aquilo que o edital possibilita. Ou seja, né? O seu sonho, o seu desejo, o princípio do desejo e o princípio da realidade. Porque muitas vezes você vai conseguir fazer com que um edital ele apoie a totalidade do seu projeto. Você consegue, às vezes, com que tudo que você tem ali no seu projeto seja contemplado por um edital. Mas outras vezes não. Outras vezes você só vai conseguir contemplar parte do que você propôs. Em alguns momentos você vai ter que dividir esse sonho, né? E conseguir um apoio para determinada parte desse sonho criativo por um edital e buscar outras fontes de financiamento. Então, você tem que fazer essa articulação entre o que você quer e o que é possível dentro daquela instituição financiadora, tá? A terceira parte do projeto vem a ser a escrita propriamente dita, né? Algumas pessoas temem um pouco essa parte, acham que essa parte é problemática, mas não... na verdade, a escrita é um exercício, né? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se colocar nesse exercício, mais chances a gente tem de se desenvolver, de ter uma escrita legal. E, como eu disse anteriormente, é bem interessante quando a gente busca parcerias para fazer isso coletivamente, tá? Eu vou mostrar um modelo mais ou menos genérico de alguns pontos, né, que são comuns em vários editais, sendo que, em alguns casos, vocês vão encontrar mais ou menos elementos do que os que eu vou apresentar aqui, tá? Mas, de toda forma, eu vou apresentar partes essenciais da escrita de um projeto. Vamos que vamos. Vou trabalhar esses elementos individualmente, a alguns eu vou dar maior destaque do que a outros, tá? Primeiro ponto é a descrição. Bom, a descrição é uma parte importantíssima, né, de um projeto. Você tem que escrever a descrição sempre pensando que o seu avaliador é um leitor que muitas vezes ele não te conhece, não conhece o seu trabalho, não conhece a sua proposta, e é na descrição que você tem que informar a ele tudo isso, de modo em que ele possa saber, né, o que está sendo proposto. E acontece de que muitas vezes, né, o artista ele tem tudo na mente dele, ele tem um plano incrível na mente dele, estruturado, ele sabe o que ele quer realizar, e aí ele faz uma escrita sem detalhar esse plano, sem detalhar esse sonho. E isso é um problema, porque o avaliador, ou seja, o leitor do seu projeto, ele não vai poder adivinhar o que você estava pensando. Ele vai ter acesso apenas ao que estava sendo escrita, ao que está na escrita. E, para isso, a descrição é um ponto importantíssimo, né? Porque a descrição ela é como uma apresentação do projeto. Em alguns casos, ela funciona, inclusive, como um resumo do seu projeto, onde você vai poder informar o que você vai realizar, né?
que pode ser uma ação, uma atividade, um produto cultural, mas é ali na descrição em que você tem que informar o que é o seu projeto, bem como os elos da cadeia produtiva que o seu projeto atende. O que eu quero dizer com isso? Na descrição, você tem que informar. É um projeto de criação, de formação, de produção, difusão, fruição, memória, pesquisa. Qual é o elo da cadeia produtiva? Tem que deixar... A descrição é o espaço para deixar isso claro para o leitor, né? Também é uma coisa interessante a gente perceber que, a depender do edital, em alguns casos, eles pedem uma descrição bem curta, 500 caracteres, por exemplo. Em outros, acontece de pedir uma descrição super extensa, tipo 4.000, 8.000 caracteres. Então, vai variar, né, de acordo com a exigência de cada edital, as possibilidades de cada edital. Você fazer uma descrição bem sucinta, ou se você vai fazer uma descrição mais alongada. Mas pense sempre nesse lugar da clareza objetiva. Você tem que dizer o que você vai realizar, certo? Qual o objetivo geral da sua proposta, quem são os envolvidos, qual é o público-alvo, onde será realizado. Eu, inclusive, vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês um exemplo de uma descrição. Eu vou abrir aqui um projeto que eu escrevi para um grupo de capoeira Angola, né, chamado Galo Cantor, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu vou apresentar a descrição desse projeto aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, né? Eles mesmos já disseram, a descrição do projeto é uma descrição conceitual e objetiva do projeto e respectivas ações, indicando seus objetivos e resultados esperados. Então, aqui você vai dizer do que se trata e o que é que você vai fazer, né? Isso é uma descrição. Como é que a gente organizou, né? Depois de conversar com os membros do grupo, com o professor do grupo de capoeira, eu entendi o que eles queriam fazer. Eles queriam fazer um encontro de capoeira, seria o segundo encontro de capoeira desse grupo, e iriam convidar mestres e mestras da capoeira Angola. Dentre eles, havia uma mestra que também desenvolvia trabalhos com frevo e um mestre que também desenvolve trabalhos com o samba de roda, né? E aí, o professor do grupo me falando tudo isso, eu ouvindo aquelas informações, e a gente estruturou a descrição da seguinte forma. Ó, isso é a descrição. O projeto tem por objetivo realizar o segundo encontro de capoeira Angola, promovido pelo grupo de capoeira Angola Galo Cantor, e, como resultado, fortalecer a cidade X como referência na prática de capoeira Angola, bem como oportunizar à população do município o contato com o frevo e o samba de roda, manifestações afro-brasileiras reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial. Eu falei para vocês que a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, de correlacionar o nosso desejo criativo às possibilidades do edital. Esse edital aqui, a gente submeteu esse projeto numa área que era de patrimônio imaterial. Então, quando o professor de capoeira me falou da proposta, me disse quem seriam os convidados, eu identifiquei imediatamente que aquela proposta era uma proposta na área de patrimônio imaterial. E já no início da descrição, eu já estou fazendo a correlação entre o objeto do projeto, que é o encontro de capoeira, com o objeto a área do edital, que é o patrimônio cultural. Então, vocês veem que, de maneira clara, né, em 5 linhas, preto no branco, eu já comecei a fazer essa correlação, né? Olha, o que esse grupo quer fazer tem a ver com o que vocês querem apoiar. E aí, continuo. Em 5 dias de evento, o projeto irá promover atividades com 3 mestres de capoeira, internacionalmente reconhecidos como agentes culturais de suas regiões, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.
As ações do encontro ocorrerão preferencialmente na sede do Grupo de Capoeira Angola Galo Cantor. As ações de contrapartida social serão realizadas nas zonas rural e urbana do município, em escolas, logradoros públicos e na sede do assentamento de Emiliano Zapata. Ou seja, aqui nessas 7 linhas, disse como é que o evento é estruturado, ou seja, 5 dias de evento, a quantidade de mestres de fora que a gente ia convidar, onde, né, as ações iriam acontecer, que aqui já informei, vão acontecer ações na sede do Grupo de Capoeira, vão ter ações na zona rural e urbana do município, em escolas, logradouros e na sede do assentamento Emiliano Zapata. Aqui eu informei que eu vou ocupar, né, a região central e a região periférica da cidade, a zona urbana e a zona rural da cidade, e ainda a gente ainda vai estar democratizando o acesso, indo para escolas públicas e para um assentamento. Tudo isso em poucas linhas. Olha o quanto eu já informei sobre minha proposta. E continuo, né? O projeto está estruturado com as seguintes ações principais. Ação 1, oficina, as interfaces entre o frevo e a capoeira com a mestra Di, do Grupo Luiz de Angola, Pernambuco, o local e a carga horária. E assim eu continuei. Ação 1, ação 2, informei qual é a ação, o local e a carga horária. A ação 3, informei qual a ação, informei quem é que vai ministrar, né? Quem é o oficineiro, o local e a carga horária. A mesma forma as contrapartidas, né? Então, aqui as ações todas enumeradas. Então, quem pega esse projeto para ler, consegue entender ali, através dessa organização, quais são as etapas de realização, quais são as ações que a gente está propondo, do que se trata esse projeto. Então, o avaliador não vai precisar ler tudo para saber do que se trata. Apenas lendo a descrição, ele já tem conhecimento do que a gente está propondo. E isso é o papel da descrição, né? Funcionar como um tipo de apresentação. Vamos seguir. Justificativa. A justificativa é um elemento da escrita de projetos que eu, assim, especificamente, gosto muito de escrever, porque é o momento em que a gente diz, né, a gente informa por que determinada ação artística e cultural ela merece ser apoiada, por que determinados artistas, né, merecem ter seus trabalhos aprovados, por que é interessante para aquela instituição financiadora apoiar determinado projeto, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito, né, de fazer e de argumentar sobre a necessidade da arte, né? Bom, a justificativa, a gente faz a apresentação das razões para a realização do projeto, quais circunstâncias favorecem a sua execução, quais suas contribuições para o desenvolvimento cultural do público a qual se destina, ou da localidade, região ao qual se insere. Algumas perguntas norteadoras. Qual o seu histórico, né? Qual o histórico daquela proposta? Qual o diferencial daquela proposta? Qual a experiência do proponente? Se já foram realizadas outras ações para o público do projeto pelo proponente. Então, a gente justifica com razões históricas, né? No sentido da história do proponente, a história do grupo, a história da proposta, e também razões de pertinência social, de qual é o impacto social daquela ação, qual o impacto cultural daquela ação. Para escrever uma boa justificativa, é importante ler muito o edital e entender o que o edital está buscando apoiar. Vou compartilhar aqui novamente um exemplo com vocês. Vou compartilhar o projeto do Galo Cantor novamente. Vamos ver a justificativa que a gente construiu para o Galo.
aqui, né? Justificativa. Aponte os motivos que levaram à proposição do projeto e justifique sua relevância artística e cultural. É uma boa descrição do que a gente põe na justificativa, né? Essa justificativa, normalmente eu faço um texto corrido, mas nesse projeto em específico, eu optei por dividir ele em tópicos. Como a gente estava concorrendo na área de patrimônio cultural, a primeira coisa que eu fiz foi, olhei para o meu projeto e vi qual o diferencial desse projeto. Ele não é apenas um encontro de capoeira, ele é um encontro de capoeira que articula capoeira, frevo e samba. E essas três manifestações são patrimônio cultural e imaterial afro-brasileiro. Ou seja, tem uma relação de muita pertinência com o que o edital está buscando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar, falar um pouco sobre essas três manifestações. Falei um pouco sobre a roda de capoeira, falei um pouco sobre o frevo, né? Dediquei 4 linhas, de 4 a 3 linhas a cada uma dessas manifestações culturais. E uma coisa que é importante eu falar, com certeza, ou pelo menos assim, 50%, 51% de chance de que os avaliadores, né, dos projetos, sejam pessoas que têm uma relação com a área, são pessoas que conhecem a área, né? Então, a priori, o meu leitor, o avaliador desse projeto, sabe muito bem que a roda de capoeira, o frevo e o samba de roda estão na lista de patrimônio cultural e material da humanidade, pela Unesco. É muito possível que o meu avaliador saiba, mas a gente não escreve pensando isso. A gente escreve pensando que a gente está apresentando a nossa proposta, inclusive para alguém que nunca ouviu falar sobre essas coisas. Então, eu tenho que mostrar para o meu avaliador que eu sei do que eu estou falando. Então, eu estou aqui e eu sei da roda de capoeira, sei sobre o frevo e sei sobre o samba. É isso que eu estou mostrando para o meu avaliador. Eu sei qual é o material que eu estou trabalhando, eu sei a importância das manifestações com que eu estou trabalhando. Ou, por outro lado, se eu não soubesse, eu poderia colocar também esse não saber como uma justificativa para a escrita. Olha, nós, enquanto brasileiros, desconhecemos o nosso patrimônio imaterial e precisamos acessá-los. Isso também é um argumento, também poderia ser uma justificativa, tá? Mas aqui o caminho que a gente tomou foi apresentar essas três manifestações como patrimônio imaterial. Depois, a gente apresentou o grupo, a história do próprio grupo, né, de Capoeira Angola, que tinha esse desejo de realizar seu encontro de capoeira. Então, a gente apresentou o grupo, as atividades que o grupo realiza, onde e como o grupo se organiza, e qual seria a relação desse grupo com o edital. Apresentados isso, a gente falou sobre a educação patrimonial, não é? Que nós temos patrimônios imateriais muito valiosos no nosso país, mas muitas vezes a gente tem uma população que desconhece o valor deste patrimônio. Então, faz-se necessário uma educação patrimonial que instrumentalize a população a acessar e a usufruir dessa riqueza. Então, quando a gente fala de patrimônio imaterial, o conceito de educação patrimonial é um conceito muito valioso e muito importante. E aí eu trouxe isso para a justificativa, né? E argumentando que nossa ação, ou seja, aquele encontro de capoeira com frevo e com samba, era em si uma ação de educação patrimonial, tá? Inclusive vou ler, né, esse trecho aqui. O patrimônio cultural e material compreende as expressões de vida, os saberes, as festas, os modos de fazer e as tradições que indivíduos, grupos e comunidades aprendem com seus ancestrais e transmitem a seus descendentes. É, pois, a herança imaterial da cultura dos povos, sendo de fundamental importância para a constituição da memória, da identidade e da subjetividade individual e coletiva,
O aprendizado de sua valorização, reconhecimento e preservação acontece tanto na imersão cotidiana de seus agentes diretos, quanto no contato, na vivência circunstancial, mediada por processos de educação patrimonial. Usufruir do patrimônio cultural é um direito coletivo. Acessar essa riqueza tem a potência de instrumentalizar os indivíduos a conhecer e interpretar a realidade, considerando a diversidade histórico-cultural em que está inserido, fortalecendo o sentimento de pertença e a autovalorização de seus agentes, bem como ampliando o repertório de saberes e o respeito à alteridade daqueles que dela se aproximam. E seguir, né, minha argumentação falando da importância de uma educação patrimonial e articulando esse encontro de capoeira como um espaço de educação patrimonial. Ou seja, demonstrando ao meu avaliador a importância, o diferencial desse projeto, né? E como ele tem uma correlação com aquilo que o edital estava buscando. Eu vou voltar aqui para a nossa tela principal. Os objetivos, outro trecho que eu também gosto muito de escrever nos projetos, né? Eu normalmente me voluntario para escrever os objetivos também, né? Porque parecem simples, né? Porque são de escrita curta, mas, na verdade, eles são fundamentais para a apresentação de nossa proposta e da potência de nossa proposta. Os objetivos são a indicação dos resultados que se pretendem atingir, dos produtos finais a serem elaborados, bem como dos benefícios da ação ou atividade cultural, se possível a curto, médio e longo prazo. Atenção! O objetivo geral corresponde ao produto final do projeto. Então, no objetivo geral, eu digo o que eu vou fazer. Eu vou fazer um encontro de capoeira, então, meu objetivo geral é realizar um encontro de capoeira assim, assim, assim. Ou fazer a montagem de um espetáculo inspirado na cultura popular, na literatura de cordel. Ou organizar um acervo fotográfico de registros de tal situação. Então, o objetivo geral é o que eu vou fazer. O objetivo do projeto é sempre realizar algo. Então, o meu objetivo geral, eu vou dizer que produto final é esse. Enquanto que nos meus objetivos específicos, é como se configura, se configuram como as ações, algumas das etapas que vão contribuir para o alcance e para complementar o objetivo do edital. Eu vou mostrar um exemplo, vou aproveitar para compartilhar aqui, nesse momento, o próprio edital que o Olaria propôs ao Emília Biancardi, que oportunizou esse encontro nosso aqui agora, né? Esse compartilhamento dessa oficina. Vamos ver os objetivos que a gente colocou no nosso projeto. Tchan, 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 tchan. Aqui. Objetivos. O geral. Inclusive, nesse aqui a gente optou por fazer um objetivo geral bem grande, né? Às vezes é mais interessante fazer até um objetivo geral mais curto. Mas nesse aqui a gente fez um objetivo geral um pouco maior, mais robusto, né? Objetivo geral. Compartilhar em meios virtuais o trabalho de pesquisa, de criação e a execução do espetáculo Festa na Fé, que articula saberes, cores e musicalidades da cultura tradicional popular nordestina, com a reflexão sobre questões contemporâneas que nos afetam. Valorizar e difundir as manifestações da cultura popular brasileira de ancestralidade indígena, africana e sertanesa, como expressões de nossa identidade, memória, afetividade e saberes. A gente poderia ter parado aqui em afetam, né? Eu poderia ter apresentado só o objetivo, o produto desse projeto, que, de fato, era esse compartilhamento virtual dos trabalhos de pesquisa, criação e execução do espetáculo Festa na Fé. Mas a gente optou por colocar também
essa valorização e a difusão das manifestações da cultura popular brasileira, de ancestralidade indígena, africana e sertaneza, porque isso é o material de criação do nosso espetáculo, né? Inclusive, convido vocês para assistir, a gente está numa temporada virtual agora no YouTube, e convido vocês para acessar o YouTube do Olaria Grupo e assistir esse espetáculo, e ver como é que a gente fez a realização desse objetivo, tá bom? Agora, olha os objetivos específicos, né? São frases curtas, só que um número bem maior, né, de objetivos. Olha como a gente estruturou esses objetivos. Primeira coisa, executar o espetáculo Festa na Fé através de 2 lives e temporada online. Um objetivo, inclusive, mensurável. Depois, promover ações para a manutenção do espetáculo Festa na Fé. É um objetivo desse projeto. Inclusive, a gente deu conta de realizar isso graças a esses financiamentos. Depois, realizar 7 oficinas ministradas pelos artistas do espetáculo Festa na Fé, compartilhando saberes e experiências da mediação entre teatro de grupo e cultura popular. Esse espaço nosso aqui, esse espaço-tempo, é uma dessas 7 oficinas. Convido vocês a ver o trabalho dos meus colegas. Como nós somos um grupo de artes integradas, a gente tem um conjunto de oficinas variadas, né? Desde trabalhos com musicalização, dança, dramaturgia. Dá uma conferida lá, que vocês vão ver como é interessante esse compartilhamento que a gente se propôs a realizar. Depois, eu comecei a escrever alguns objetivos que eram muito mais do que a gente contribuía com o nosso projeto, tá? Abordar temas sociais pertinentes, tais como o protagonismo das mulheres, as questões indígenas, a exploração do trabalhador, o cuidado com a natureza, o respeito à diversidade e a valorização da ancestralidade. Isso aqui é algo que a gente encontra dentro dos nossos espetáculos. Contribuir para o reconhecimento da diversidade e qualidade artística e cultural produzida em nosso território. Valorizar e difundir as formas de produção artísticas populares brasileiras, de ancestralidade indígena e afro-brasileira, como expressões de nossa identidade, memória, afetividade e saberes. Promover e estimular o acesso, a circulação e o intercâmbio de bens e serviços artísticos e culturais, bem como o contato e a fruição do público com a arte e a cultura de forma gratuita. Contribuir para a formação de público para as artes cênicas e fomentar o direito humano ao acesso a bens culturais. Observem bem os verbos, né, que a gente escolheu para o nosso objetivo, né? Executar, promover, realizar, abordar, contribuir, valorizar, promover e fomentar, né? E tudo isso com objetivos cuja mensuração, os 3 primeiros era bem possível, e os outros seguintes a gente atua muito mais no sentido de fomentar, contribuir, né? Com o entendimento de que a concretização desses desejos, eles não se encerram com a nossa ação específica e nem com esse projeto específico, né? A gente está fortalecendo uma luta que é dos artistas e dos agentes culturais de um modo geral, ou pelo menos deve ser. Deveria ser. Vamos voltar para a nossa tela principal. As metas. As metas são bem legais também, é um lugar que eu gosto, né, de escrever, um tópico que eu gosto de escrever. As metas, elas devem informar os resultados a serem atingidos pelo projeto. E, na verdade, são os resultados práticos, ou os produtos que possam ser vistos ou experimentados. Sempre que possível, apresente dados quantitativos, tais como o número de espetáculos ou mostras, o público atingido, as cidades abrangidas, etc. E eles serão os indicadores para a verificação do cumprimento ou não do projeto e a sua avaliação. Vamos ver aqui como é que a gente fez aqui
com Festa na Fé, como é que foram as metas que a gente apresentou? Tchan, 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 tchan. Metas. Olha só como é um texto preciso, né? Ou seja, aquilo que a gente vai realizar. Essa meta aqui, ela é meta mesmo, não é metáfora, não, é meta. Ó, 2 lives, temporada virtual do espetáculo. Essa foi a proposta inicial. Depois a gente se deparou com uma limitação técnica de fazer a live, ou seja, a apresentação ao vivo. A gente se decidiu por gravar o espetáculo e compartilhar ele num tempo específico. Mas, para isso, a gente teve que comunicar à instituição financiadora que a gente tinha decidido fazer essa mudança. Não pode ser algo simplesmente da nossa cabeça e mudou e pronto. Não. A gente tem que estar sempre dialogando com as instituições financiadoras e dialogar com a tranquilidade de entender que elas não estão aí para nos perseguir, nem para nos punir. Não é essa a intenção. Elas estão aí para apoiar os nossos trabalhos. Mas a gente tem que ter um diálogo constante, tá? Com essas instituições. Próxima meta. Uma manutenção da cenografia e figurino do espetáculo, também possivelmente verificável. Inclusive, nossa equipe trabalhou muito, né? Nossa equipe de visualidades. 7 oficinas ministradas pelos artistas do grupo, compartilhadas para o público através de vídeos, disponibilizados nas plataformas digitais, como é o caso dessa aqui, e uma roda de conversa com os artistas envolvidos na montagem do espetáculo. Ou seja, estas são as metas do nosso projeto. Elas são quantificáveis, elas são verificáveis. Vamos seguir caminho. O público-alvo. É importante a gente identificar o público-alvo, né? Muitos editais, eles solicitam isso. E, às vezes, até quando não é solicitado, eu acho importante encontrar algum lugar dentro do texto, seja na justificativa ou na descrição, para estar informando o público-alvo. A identificação do público ao qual o projeto se destina, presumindo sempre que possível uma quantidade direta e indireta do público a ser atingido. E se o proponente conhecer seu público, ele pode detalhar aspectos como faixa etária, área de atuação, condições de vida, etc. Podem ser, por exemplo, estudantes, jovens estudantes de escolas públicas, crianças, jovens, adultos e idosos, mulheres de uma comunidade X, ou estudantes de determinado espaço, ou transeuntes do centro da cidade de Vitória da Conquista, trabalhadores de uma feira livre, artistas, enfim, você vai identificar quem são, quem é o público-alvo do seu projeto e identificar isso na proposta. Como se trata de dinheiro público, né? Eu, eticamente, sempre tomo o posicionamento de escrever projetos voltados, pensados na democratização do acesso, tá? Acho que como é dinheiro público, a gente tem que utilizá-lo para dar um retorno social. E aí eu sempre penso os nossos projetos sempre com uma implicação social, pensando onde eles são realizados, ao público a que ele se destina, né? Não com a intenção de excluir público algum, né? Todos são importantes, todos estão para somar, mas o alvo específico dos nossos trabalhos tendem a pensar uma democratização do acesso às artes, principalmente as pessoas que não têm tanta familiaridade em acessá-la. Metodologia. Metodologia é um nome que assusta muita gente. Tem gente que olha para aqui e fala, não, eu desisto, não vou escrever mais nada, adeus. Mas, assim, vamos simplificar entendendo o que essa palavra significa. Metodologia, esse meta-edos aí, quer dizer o caminho, as etapas, como é que vai ser o processo, a caminhada para a realização da sua proposta. Então, você vai ter que fazer a lista de todas as atividades, vai ordenar as ações por etapas de realização e vai prever um tempo de duração de cada uma, onde você vai informar qual o programa do projeto, como ele será realizado,
se existem etapas distintas, e se existem, quais são elas, como elas estão estruturadas, quem são os responsáveis por cada etapa, que atividades serão desenvolvidas em cada etapa e que cada pessoa irá desenvolver, tá? Ou seja, você vai descrever o caminho que você vai percorrer para realizar a ação. Eu vou aproveitar para compartilhar um outro projeto, que é um projeto que eu escrevi junto com uma banda de forró de Vitória da Conquista, né, que é um grupo pelo qual eu tenho muito carinho, que é o Criavinho Dengoso. E aí o grupo Criavinho Dengoso chegou para mim falando desse desejo de escrever um projeto, que eles queriam gravar um EP, e só que eu não tenho muita familiaridade com a área da música, né? Eu tenho mais proximidade com o teatro e com a cultura popular, os grupos de cultura popular. Eu tenho mais facilidade e experiências em escrever para essas áreas. E aí a música, ela para mim é um universo assim mais misterioso, no sentido de que ela tem especificidades técnicas que eu não conheço. E quando o Criavinho Dengoso chegou para mim com esse desejo, né, eu não disse não. Eu sentei um pouco e primeiro fui estudar, pesquisar o que está envolvido no processo de gravação de um EP. Obviamente, não ia ser uma pesquisa de um dia, uma semana, que ia me dar o domínio dessa área, mas aí eu me voltei para o grupo e quis ouvir o sonho do grupo. Qual é o sonho de vocês? Do que é que vocês precisam para realizar esse sonho? Quais etapas? Como é que vocês vão fazer isso? E aí, conversando com o grupo, eles foram falando para mim, né? Eles já tinham estruturado o que eles queriam e como eles queriam realizar. Eles só não tinham escrito isso ainda. Inclusive, é uma dica que eu deixo, né, para pessoas que têm dificuldade em escrever, que você pode gravar a sua fala. Você faz uma explicação, grava essa explicação, grava você falando e depois faz um exercício de transcrição. Às vezes é mais fácil começar por aí do que começar por uma página em branco. É um exercício possível, tá? Mas é isso. Aí eu conversei com o Criavinho Dengoso, o que eles queriam fazer, como é que ia ser as etapas, e a partir do que eles me explicaram, eu basicamente, fui aí nesse projeto, nesse processo aí da escrita. E as etapas, a metodologia de criação deles ficou basicamente assim. A realização do projeto prevê 3 etapas principais: a criação, a gravação e a difusão do trabalho artístico gestado. Ou seja, eu não precisava ser uma grande especialista em música para a gente conseguir entender que existiriam essas 3 etapas principais: criar, gravar e difundir, ou seja, compartilhar o trabalho que eles tinham gestado, produzido. Estas etapas serão subdivididas nas seguintes fases. Primeiro, uma fase de composição, uma etapa de composição, em que teria uma fase de colheita de referências, onde eles iam fazer encontros virtuais, iam compartilhar referências de textos, filmes, documentários, músicas, que versavam sobre os temas e a musicalidade que eles pretendiam naquele trabalho, né? Eles iam fazer esse momento aí de compartilhamento de referências, se alimentar de alguns artistas de referência que eles já tinham levantado, de alguns sons e da poesia de alguns artistas que para eles eram muito importantes, e eles iam organizar todo esse material numa plataforma virtual, que para o grupo mesmo acessar, e iam realizar conferências, bate-papos, ações entre eles. Também nessa etapa eles iam fazer alguns estudos práticos individuais sobre a musicalidade que eles queriam desenvolver, né? A segunda fase eles chamaram de toró de ideias, que seria um momento de improviso musical e poético vocal. Ou seja, no primeiro momento, eles se alimentaram de referências. Então, nesse segundo momento, eles iam improvisar, experimentar, fazer algumas jams, para poder, enfim, fazer um trabalho de levantamento de material, né? O toró de ideias aqui, com esses improvisos,
eles iriam levantar material, para depois, numa terceira fase, fazer a seleção do material e a composição das músicas. Ou seja, coisas que eles vinham rascunhando desde o momento das referências, é aqui nessa terceira fase que eles iam selecionar. Dizer, isso entra, isso não entra. Essa experimentação ficou legal, essa aqui não ficou. Bem como de compor e editar o que tivesse sido melhor realizado durante a fase de improvisação. Nesse momento, eles já sabiam, né? Foi importante, porque eles já sabiam, basicamente, o que eles queriam falar, os temas que eles queriam abordar. Então, a gente já apresentou isso também na proposta, né? Para que o nosso leitor, o nosso avaliador, percebesse que o grupo sabia o que estava querendo realizar. A próxima etapa é a gravação, que estava dividida em duas fases. Na primeira, o processo de gravação do EP, que ia se dar em um estúdio, né? Eu perguntei, e aí, como é que vocês vão fazer essa gravação? Não, a gente vai para um estúdio, a gente vai fazer a gravação por linha, cada instrumento e voz sendo captado separadamente, e a edição e a masterização vai ser feita em parceria com um profissional local que tem experiência nessas ações, é reconhecido pela boa qualidade do trabalho, ou seja, o grupo ele já sabia o que queria fazer, então bastava registrar isso em escrita para que o avaliador depois tivesse conhecimento do que esse grupo queria fazer. A fase 6 foi a criação da arte gráfica de capa do álbum, depois vinha a difusão, eles se encaminharam para a difusão, né, que é o compartilhamento, no caso, o lançamento do EP nas plataformas digitais. A gente informou aqui quais seriam essas plataformas, onde seriam compartilhados os resultados do trabalho. Primeiro nas plataformas YouTube, Deezer, Spotify, depois uma live de lançamento do EP, também nesse sentido de compartilhar o EP deles. Então, vocês veem que aqui, na metodologia, a gente apresentou o caminho, né? As 3 etapas e as fases que compunham cada etapa. Se o grupo seguir essas etapas aqui, essas fases que eles mesmos indicaram, no final eles teriam um produto artístico. E é isso que precisava ficar claro para o avaliador, que eles sabiam que eles tinham um caminho que eles pretendiam trilhar. Tá bom? Depois, né, de feito a metodologia, fica muito mais fácil fazer um cronograma, que é situar no tempo e espaço as ações ou procedimentos necessários para a realização do projeto. E aí você vai indicar, esse tempo pode ser em dias, semanas, meses. O que é mais importante de tudo é que você indique um cronograma que se encaixe com o que o edital determina. Todo edital vai determinar que vamos contemplar ações que serão realizadas no período de tal período a tal período. E o seu cronograma tem que estar dentro do período indicado pelo edital. Acredite se quiser, isso aqui é um item de desclassificação de um projeto. Se o edital diz que ia contemplar ações que iam acontecer até março, e você submete um projeto que acontece até junho, você é desclassificado. Não precisa nem ser um júri uma comissão avaliadora muito rigorosa, não. Mas já é uma forma de você mesmo se desclassificar. É meio complicado, mas é porque avaliar projetos artísticos é muito difícil. Então, muitos avaliadores preferem ir eliminando os projetos pelo erro, tá? Para no final ficar com um número menor de projetos, assim, de propostas para eles decidirem. Então, aí a gente tem que ser bem cuidadoso para evitar esse tipo de erro e esse tipo de deslize que muitas vezes nos desclassificam as nossas propostas, tá? Nesse sentido que as parcerias também são muito importantes, né? De alguém ler o projeto depois de que você e sua equipe escreveu. É interessante você ter outros leitores, né? Pessoas que possam falar, não, está compreensível. O que você disse aqui chegou para mim, não, está tudo ok. Tá bom?
O cronograma, normalmente, ele é dividido em pré-produção, que são a etapa de preparação, produção, que é a realização da proposta propriamente dita, pós-produção e prestação de contas, que é bem importante a gente pôr a prestação de contas no cronograma, no sentido de que a comissão entenda que a gente está ciente de que a gente vai ter que estar realizando mais essa ação dentro do projeto, caso, ou melhor dizendo, quando ele for aprovado. O orçamento, né? No orçamento, a gente vai indicar os recursos financeiros necessários para executar o projeto. E aí a gente tem que indicar o valor unitário de cada item e os valores totais. Por exemplo, cachê de artista, o cachê de cada artista, depois o cachê total, os gastos com hospedagem, alimentação, transporte, material de divulgação, enfim, todos os gastos específicos do projeto. Aluguel de sala, de palco, a depender da especificidade de cada edital e de cada proposta, a gente vai ter orçamentos diferentes. Se vocês quiserem alguns exemplos, alguns modelos, comenta aqui no bate-papo, pede para mim que eu envio para vocês, tá bom? Título e resumo, coloquei cá no final, né? Porque são coisas que normalmente a gente escreve no final do projeto. Depois de ter escrito tudo, é que a gente acaba definindo, né, o resumo, uma forma de resumir aquilo. Nem todo edital pede resumo, muitos pedem apenas a descrição, tá? Mas, assim, após escrever cada peça, uma sugestão, uma dica que eu dou é que o resumo seja feito após a escrita de toda a proposta. E o título, né? Que pode vir de duas formas. Pode vir como um insight. Tem gente que, inclusive, primeiro pensa o título e depois pensa o projeto. Como pode ser uma coisa que vem depois, tá? Nomeando a proposta. Pessoalmente, eu gosto de títulos que informem já ao leitor, à comissão avaliadora, do que trata a proposta. Se for um edital, se eu estou propondo uma ação de circulação, eu já gosto de colocar isso no título. Se eu estou propondo oficinas, eu gosto de colocar no título. Eu tento sempre fazer uma comunicação mais direta possível. Então, eu gosto que quando alguém lê o título da proposta, já consiga imaginar do que se trata, tá? Porque aí a gente vai facilitando a comunicação. E é isso que eu digo. Facilite a comunicação. Você quer ser entendido, você quer que o outro compreenda o que está propondo. Outras informações e anexos são pontos bem importantes, né? Alguns editais, às vezes, pedem, por exemplo, o portfólio do grupo, o currículo do proponente, comprovações de ações realizadas durante um período de alguns meses ou alguns anos. E aí é importante você não esquecer de nenhum documento que seja solicitado. Tem editais, gente, que pede uma coisa tipo assim, apenas a cópia do RG e pronto. E tem outros que pedem muito mais documentos, 10 documentos. Pedem uma série de certidões negativas e tudo. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte, dividam as tarefas. Tenham pessoas para te ajudar a fazer isso. Né? Divida as tarefas, alguém escreve a justificativa. O grupo conversa, como a gente tem feito na olaria, né? A gente conversa e faz o levantamento do que a gente quer realizar. A gente estabelece esse sonho coletivo. E depois cada um se encaminha para escrever uma área, um tópico do edital. Alguém específico, por exemplo, para cuidar dos anexos, para fazer o levantamento dos anexos. E depois a gente faz uma troca, né, para que um leia a escrita do outro, um opine a escrita do outro, e alguém para finalizar tudo, para fazer uma revisão e submeter a proposta. Então, a minha dica é, dividam as ações, porque, como eu falei, se você deixa de anexar um documento, sua inscrição ela não é homologada e não é nem avaliada. Aí, às vezes, uma proposta muito boa não chega nem a ser lida porque alguém não submeteu um documento. E isso é bem chato, né? É bem doloroso, é uma coisa meio
até revoltante, difícil de acessar, mas acaba sendo um critério de avaliação. Então, como a gente já sabe disso, é importante se organizar, tá? Divulgação, que é uma etapa fundamental. Como a gente está falando de dinheiro público, é importante que a gente torne público, né, a utilização desses recursos. Então, as pessoas precisam saber que o evento está acontecendo, precisam saber que as ações estão acontecendo. Então, é interessante também você ter uma equipe ou você ter um tempo específico para cuidar da divulgação, criar um plano de divulgação e executá-lo. Buscar parcerias com blogs, com rádios, tá? É importante tornar pública a sua ação. A realização do projeto, que é a parte mais gostosa, né? A parte que a gente espera quando finalmente a gente consegue ser contemplado no edital, e executar a nossa proposta. É importante, durante o período de realização, você sempre voltar e ler o seu projeto, para que você não se perca, para que você saiba o seu caminho, a metodologia que você se propôs a trilhar. E, como a arte é um ser vivo, né? A arte é um corpo vivo. E, muitas vezes, quando a gente se coloca no processo de criação propriamente dita, as coisas não saem exatamente como a gente tinha pensado inicialmente. A gente pode sentir a necessidade de fazer mudanças em relação à proposta inicial. E tudo bem, isso não é um problema. Agora, o que tem que acontecer? A gente tem que estar sempre comunicando à instituição financiadora essas mudanças. E aí é comunicar através de e-mail, ofício, se possível ligar, conversar, mas os e-mails são mais interessantes porque acaba sendo um registro formal de que aquela comunicação está ocorrendo. Então, você tem ali um documento, né, que comprova que você está comunicando, que as alterações que você realiza, em que você está dando à instituição financiadora informações sobre o andamento da sua proposta. Então, no momento de realização, é importantíssimo retornar ao edital, ao projeto, tá? A prestação de contas, que é a etapa final, né? Após você ter escrito um projeto, submetido ele a um edital, ter sido aprovado, ter realizado, você vai prestar contas. Só que a prestação de contas não é uma coisa estanque que acontece só no fim. Não. Ela é algo contínuo. Assim que você começa a realizar as suas ações, você pode começar a fazer uma série de registros da realização dessas ações, que depois vão ser importantíssimas para a prestação de contas. Você pode fazer, por exemplo, uma documentação fotográfica, registrando a realização das ações, as ações acontecendo nos lugares que você falou, o público assistindo o que está sendo realizado, os cartazes de divulgação afixados nos lugares. Além de um registro fotográfico, é interessante fazer um press clipping, né? Ou seja, coletar os lugares onde sua proposta foi divulgada, foi em blogs, no Instagram, Facebook, né? Coletar essas publicações, colocar tudo isso no relatório final. Se for o caso também de um projeto que pede uma prestação de contas financeira, você vai ter que anexar todos os documentos comprobatórios desses gastos, conforme as especificidades do edital. Então, é um trabalho também que exige bastante cuidado, é um trabalho delicado que exige bastante atenção da gente. Tá? Aqui eu estou compartilhando algumas referências de um material produzido pela própria FUNSEB, né, que orientou muito a minha formação. Eu tive a sorte de no início dos anos 2000, acompanhar as conferências de cultura, as conferências territoriais de cultura, e uma série de cursos e workshops que a Fundação Cultural desenvolveu em algumas cidades do interior,
À época, eu já participava de um grupo de teatro na cidade de Vitória da Conquista, e os participantes desse grupo, nós estimulávamos uns aos outros a estar ocupando esses espaços, a conhecer um pouco mais sobre as leis que pensam o fazer artístico e que apoiam o fazer artístico, e dessa forma a gente foi se apropriando desses saberes, e eu sou um pouco também do resultado, né, desses processos aí, dessas conferências de cultura que aconteceram, e que foram momentos de compartilhamento de muitas informações. E a principal delas, né, que é algo que que sempre eu me recordo, é a importância de descentralizar a produção, o financiamento da produção cultural, porque nosso estado e nosso país ele é muito amplo. Nós temos fazedores de cultura em todas as cidades. Contudo, o financiamento para as artes ele ainda é muito restrito em alguns focos. E existe a necessidade da gente descentralizar esse financiamento e ter mais agentes culturais se formando, se preparando para estar pleiteando esses recursos, tá? Porque as artes precisam, sim, de financiamento e os artistas precisam de apoio para desenvolver um trabalho continuado. Enfim, as artes são necessárias e os artistas precisam de apoio para existir, para viver, para não desistir, para não abandonar suas cidades. Então, esse trabalho de descentralização das informações ele é bem importante. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Sou muito grata pela atenção de vocês. Para quem quiser ter acesso a publicações de mais editais, sobre os editais, é legal curtir as páginas das instituições financiadoras. É interessante seguir alguns produtores e artistas culturais e formar redes de contato e compartilhamento de informações. Porque quanto mais gente sabendo, trocando informações, mais informações vai chegar para todo mundo. Então, a democratização da informação é um ponto bem importante também nesse processo de escrita de editais, tá? E quando vocês forem escrever um projeto, vocês tenham em mente que o projeto ele pode ser aprovado, tá? Então, só proponha algo que você realmente queira realizar. Não é bom escrever um super projeto só para que ele atenda às exigências do edital, mas que não dialogue com o seu verdadeiro desejo criativo, tá? Porque depois de que ele é aprovado, você vai ter que realizar. Então, é mais importante, se quiser também, né? Que até você assinar o TAC, você pode desistir também, se não quiser. Só que depois de ter esse trabalhão todo, espero que ninguém desista, tá? Outra coisa, a escrita é um processo contínuo, então, quanto mais a gente escreve, melhor fica a nossa escrita, quanto mais a gente pensa sobre o nosso fazer artístico, mais a gente vai desenvolvendo essa possibilidade de entender o que a gente quer realizar, a gente vai organizando nossas ideias, e para isso a gente tem mais chances, né, de conseguir realizar as nossas ações e de conseguir apoio para elas. E não carece apostar tudo em uma única oportunidade ou desistir na primeira oportunidade, né? Desistir assim na primeira não conquista. Porque quando mais você pensa sobre o seu fazer artístico e organiza as suas ações, mais possível se torna você realizá-las. E eu acho que é isso. Um abraço, eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, contribuição, vocês podem escrever aqui nos comentários, que eu vou procurar responder e dialogar o mais breve possível. E se eu não souber, eu também posso compartilhar essa dúvida com outras parcerias, e a gente pode ir fomentando esse diálogo e fortalecendo o fazer artístico aí no interior. Tá bom? Por hora é isso. Gratidão.
Vai seguir. Deus me deu uma alegre noite, alegremente cantando. Somos despida de festa, entrada de novo ano. Olha a graça, meu bom Deus, que aqui eu já cheguei para cantar o santo.